Oi, bom dia. Começando hoje a nossa aula de português de número 9. Então, hoje é uma segunda-feira e eu vou continuar com a correção de onde nós paramos no nosso último encontro, que falava sobre a receita do chocolate quente, que são os textos que nos dão instruções de como fazer. Tá? Então, exercício da página 41. A primeira perguntinha: o que aprendemos com esse texto? Nós aprendemos a fazer chocolate quente. Responderam? Número 2. O texto está organizado em quantas partes? Quais são elas? Então, ele está organizado em duas partes. E a primeira parte são os ingredientes e a segunda parte, modo de preparo. Então, vamos lá. Exercício de número 2. Então, ele está dividido em duas partes. Vem escrevendo aí, quem não fez, e quem fez corrigindo. Duas partes. Aí, vírgula. Só um instante. A primeira parte fala dos ingredientes. E a segunda parte diz o modo de preparo. Modo de preparo. O número 3 está dizendo assim: em qual parte é informado tudo o que é necessário para preparar o chocolate quente? Tenho duas opções: os ingredientes e o modo de preparo. Então, vocês façam um X nos ingredientes. Número 4. Quantos ingredientes são necessários para preparar a bebida, ou seja, o chocolate quente? Aí vocês voltam lá no texto e vão procurar quantos ingredientes foram necessários. Aí tinha que escrever, né? Então, o primeiro ingrediente é o achocolatado em pó. O segundo, uma gema de ovo. O terceiro, o leite. E o quarto e último é canela em pó, tá? Pode ser que a mamãe tenha uma receita diferente, mas aqui a resposta teria que ser essa. Número 5. Para que serve a segunda parte do texto, modo de preparo? Esse modo de preparo pode ser respostas pessoais. Ele serve para nos dizer de que maneira deve ser feito o chocolate quente e na sequência que tem que ser colocados os ingredientes, tá? Então, por isso, o modo de preparo. Lá pedia para colocar o achocolatado e a canela, depois o leite e assim por diante, tá? Então, essa foi a correção da página 41. Agora, nós iremos para a página 42. A página 42, ela vai falar um pouquinho sobre frase. Também já falamos sobre isso no dia a dia, eu sempre dizia para vocês. Qual a maneira correta de se escrever uma frase? Então, vamos lá, vou começar com a leitura. Aí tem uma ilustração de uma menininha que está toda feliz, correndo e dizendo assim: eu adoro caminhar no parque. A fala da personagem é uma frase. Então, frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que expressam um comunicado ou uma informação. Toda frase é iniciada com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, ou seja, o ponto final, ou o ponto de interrogação, ou o ponto de exclamação, tá?
Então, as primeiras frases que nós vamos começar, nós vamos escrever sempre com letra maiúscula e colocar o sinalzinho lá no final, que são os 3, certo? As frases podem ser classificadas em declarativas. Nós vamos usar os termos afirmativa ou negativa. Afirmativa é tudo que diz que eu já fiz. Por exemplo, nossa, que legal! Hoje o dia está ensolarado. E quando for negativa, eu vou usar sempre a palavrinha não. Eu não gosto de comer rabanete. Aí vou colocar um ponto final. Isso foi só um exemplo. Eu gosto, tá? Então vamos lá. A interrogativa é que faz pergunta. Exclamativa e imperativa. Essa imperativa nós nem vamos usar muito. Ela vai acabar sendo uma frase normal do nosso dia a dia. Aqui tem a explicação de cada uma, na página 42, que fala da afirmativa, que eu já disse, tem um exemplo aí. A receita tem apenas 4 ingredientes. Observe que começou sempre com letra maiúscula e no finalzinho teve um ponto final. A negativa. Não sei o que escolher para o jantar. Também, letra maiúscula e ponto final. Já a interrogativa é aquele sinalzinho que faz a pergunta. Então, aqui está dizendo assim, o que aconteceu com ele? Você está perguntando, então você usa o ponto de interrogação. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Só um instante que eu vou apagar este. Então, tá. O ponto final é sempre o pontinho mesmo. Este é o ponto final. O pontinho de interrogação, aquele que faz a perguntinha, é esse aqui, ó, que tem o formato de uma orelha. Lembra? Eu tinha brincado, olha, parece uma orelha. Então, esse é de interrogação, que faz a pergunta. Essa cedinha. E este daqui, que é um pãozinho, e esse que parece uma gotinha de chuva, esse é o de exclamação. Então, nós vamos estar usando esses 3 sinaizinhos. Só que aí tem que saber estar identificando na frase qual deles vão ser usados, tá? E na exclamativa está escrito assim, uau, uma lâmpada mágica. E aí colocou o pontinho de exclamação. A imperativa, um exemplo, misture toda a farinha aos ovos, tá? Então, esse foi uma breve explicação de que é uma frase. Nós usamos no nosso dia a dia, sempre, tá? Então, de lição de casa, vai ficar para fazer a página 43, falando sobre frase, tá escrito no número 1. Indique o tipo de cada frase de acordo com a legenda. Tá? Então, tem as letrinhas, cada uma indicando um tipo de frase, vocês vão colocar do outro lado. Chama atenção para o número 2, está escrito assim, ó. Ordene as palavras para formar as frases corretamente. Então, vamos imaginar que deu um vento muito forte, tirou todas as palavrinhas da ordem correta. Então, elas se misturaram. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar as palavras, o jeito correto de escrever a frase. Vou dar uma dica. Ela começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final. Fácil, né? Então, vai colocando as palavrinhas, vai vendo se vai dando sentido, mas a frase tem que estar na ordem correta, tá? No número 3, no caderno, escreva uma frase para cada imagem
conforme a indicação. Tá? Então, pega lá o nosso caderno, coloca a data de hoje, aula de português, e façam o registro, certo? Então, vai ficar a página na apostila, a página 43, mais a frase no caderno, também a nossa apostila de caligrafia na página 27, que é o treino em ordem alfabética das letras do alfabeto, maiúscula e minúscula, tá? Treina bem a letrinha, para a letrinha ficar com capricho, bem legível, a maneira correta de fazer a letra. Quando for usar a maiúscula, eu uso a linha toda e a minúscula somente a metade da linha. Lembre-se que a linha é o chão da letrinha, eu tenho que estar escrevendo sempre em cima, direitinho, não posso nem muito em cima, nem muito embaixo, mas na linha. Então, fica a 43 da apostila, a 27. E aí, vocês vão pegar aquele encarte nosso do Vamos Trabalhar, que é aquela pasta grossa de lição de casa, e vocês vão encontrar lá a página 33. Para ficar mais fácil, é o cantinho laranja. Então, vai lá, pede ajuda da mamãe, vai seguindo a sequência. Chegou na página 33, com todo cuidado, pegue somente essa, porque ela é frente e verso. A frente é o 33 e o verso o 34. Destaca com cuidado para não rasgar, para não acontecer nenhum acidente, e vocês vão destacar. Essa atividade também fala sobre frase, o que nós acabamos de ouvir agora. Tem o texto, tem aquela fábula do leão e o rato, que é uma historinha, é do autor Jean de La Fontaine, que fala também sobre a história do leão. Depois leem com calma, vocês conseguem ler para a mamãe. Se depois precisar, peço para a mamãe ler novamente, tá? Vou fazer essa leitura. Então, vamos lá. O leão e o rato. Certo dia, o leão dormia tranquilamente quando foi acordado por um ratinho que corria por cima dele. Corajoso ratinho. O leão imediatamente agarrou o ratinho e abriu o bocão para engoli-lo. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me e nunca me esquecerei disso. Posso lhe ser útil algum dia que precisar de ajuda. O leão então levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão acabou preso numa armadilha feita por caçadores e ficou amarrado a uma árvore. O ratinho, passando pelo local, lembrou-se da promessa feita ao leão e começou a roer as cordas que o prendiam. E foi assim que um pequeno rato salvou o rei dos animais. Moral da história. O que é o moral da história? Aquilo que nós aprendemos com a história. Não devemos subestimar os outros, temos sempre que acreditar na capacidade dos outros. Embaixo, novamente, explicando o que é uma frase, virando. Vocês vão completar a frase de acordo com a fábula. Tenho 2 parágrafos da frase aqui, vocês vão virar, encontrar a palavra para completar. Número 2, tenho 3 palavras que vocês vão descobrir o lugar em que cada uma se encaixa na frase. E no número 3, reescreva as frases dando nome às imagens. Eu tenho aí 2 ilustrações. A letrinha A tem o ninho e ovos. Então, vocês vão substituir o desenho, a ilustração, pela palavra. Então, a frase vai ficar assim. No ninho há alguns ovos. Lembrando sempre, começo com letra maiúscula e termino com o ponto final, certo? Entenderam o recadinho?
Então, capricho, façam direitinho, não se esqueçam. Me mandem a foto para verificar se vocês entenderam direitinho e fizeram, certo? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!